Oi pessoal, aqui é o Rafa. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente, vou começar um projeto novo aqui no canal, que é ler esse livro aqui, junto com vocês, Inteligência Artificial, uma abordagem moderna. Esse livro aqui é do Stuart Russell e do Peter Norvig. O Norvig ele já esteve aqui no canal quando eu fiz o vídeo sobre como ser cientista de dados em 10 anos. O Norvig é o autor do texto que eu parafraseei, que é Como Ser um Programador em 10 anos. O Peter Norvig, ele ficou muito puto quando ele viu um texto, um livro, se não me engano, né, como se virar programador de C++ em 12 horas. E ele escreveu aquele texto, né, sobre todas as habilidades, sobre a questão do tempo, né. E tá no card aqui em cima a paráfrase que eu fiz desse texto do Norvig, que já é um texto bem referencial, assim, para a área. É um texto curto, acho que vale a pena o vídeo se vocês não viram ainda, né. Mas sobre o projeto de hoje, né, como é que funciona, como é que vai funcionar esse projeto, né. A minha ideia é bem simples. Eu adquiri recentemente esse livro e eu achei que seria legal, né, tentar fazer algo aqui no canal, trazer essa literatura aqui também para vocês. Esse é um livro que eu já li, foi um dos primeiros livros que eu li na área. Ele é um livro bem referencial, acho que se você é um profissional da área já há um tempinho, com certeza você já ouviu falar desse livro. A última edição dele é de 2010 e recentemente foi lançada, né, essa edição aqui em 2021. E é uma edição global, que teoricamente era para ser mais barato, né, mas por essa questão do câmbio é um livro pouco acessível aqui no Brasil, além do que ele está em inglês, né? Então, como esse é um canal de IA em língua portuguesa, a minha ideia também, através desse tipo de vídeo, é disseminar esse conhecimento, né? Esse é um livro super legal, ele está super atualizado, falando agora sobre as novas técnicas de IA, né, como vai funcionar, como é a IA aqui para frente, e o Norvig é um cara super renomado, né? Ele é um pesquisador do Google, onde tem uma vasta experiência com a área de IA, com a área de ciência da computação em geral. E é isso, né? Eu espero que vocês gostem desse novo formato. Não vai ter muita edição no vídeo, né? Talvez eu coloque aqui do lado algumas questões, algumas imagens do livro, algumas figuras que façam sentido aqui para o vídeo, para explicar um pouco a minha visão do livro. Mas a ideia é essa. Eu vou cortar aqui agora, vou ler nesse minuto aqui a seção 1.1, e aí volto aqui para falar um pouco sobre a seção 1.1. Não vou ler o livro, não vai ser um audiobook, acho que deve ser super chato traduzir um livro ou ficar lendo ele aqui no YouTube. Então é como se fosse uma roda de conversa do livro, eu vou explicar as minhas impressões, falar o que eu gostei, o que eu não gostei, talvez o que eu fiquei com um pouco de dúvida, o que eu tenho que aprofundar. A ideia é que seja um bate-papo sobre o livro, e se vocês me acompanharem nessa série aqui, a ideia é que vocês leiam o livro inteiro junto comigo, certo? Vamos lá então para o primeiro corte. Pessoal, eu voltei aqui um pouco antes, eu não li a seção 1.1 ainda, mas antes de começar a ler a seção eu li o prefácio e achei algumas informações bem legais aqui no prefácio, eu queria também dividir com vocês. A primeira parte que eu queria falar aqui, que eu até achei legal, meio que na íntegra o que ele falou aqui. Deixa eu achar aqui, é o prefácio, onde está? Ele fala um pouco sobre o livro, né? Ele vai explicar o porquê que ele está escrevendo esse livro, né? Ele começa assim: Inteligência Artificial é uma grande área de atuação e esse aqui é um grande livro, né? Eu fui checar depois, o livro tem 1.666 páginas, então é uma bíblia, né, praticamente, sobre o setor de introdução, né? Como é que funciona a IA e tudo mais, né? Do ponto de vista matemático, do ponto de vista de programação. E ele fala assim: nós tentamos explorar com grande profundidade a área, né, de estudo, e ela vai englobar lógica, probabilidade, matemática contínua, percepção, raciocínio, aprendizado, ação, fé, confiança, comportamento social, segurança e aplicações que vão desde a microeletrônica até a robótica interplanetária, né? Ele está falando daqueles rovers que vão para Marte. E ele fala até serviços que milhões e bilhões de pessoas usam diariamente, né? Que provavelmente são serviços do Google que ele trabalha, né? Que ele aplicou toda essa IA que ele resume aqui no livro, né? E outra parte interessante que ele fala um pouco sobre essa nova edição, como eu falei, acho que no primeiro corte, né? Essa edição recentemente, né, de 2021, logo do ano passado, e a última é de 2010. Então tem praticamente 11 anos aí de conhecimento aí que foi agregado nesse livro, né? E um ponto que eu fiquei muito curioso aqui é que ele fala que nas edições anteriores do livro, ele definia a IA como um sistema que buscava maximizar uma utilidade. E nessa nova seção ele fala que agora o objetivo que ele passa para a IA, ele não é mais fixo, mas ele é desconhecido do sistema. Eu achei bem curioso isso, né? Fiquei bem curioso, não conhecia essa abordagem. Vamos ver como é que ele quer dizer com isso aqui ao longo do livro, né? Porque geralmente quando você tem um programa, né, um sistema, qualquer tipo de IA, você seta lá seu objetivo, né, o que você quer que a IA faça e a IA busca resolver esse problema para você. E ele diz que vai evitar isso aqui, né. Outra coisa interessante que ele fala aqui é que ele explica a capa. A capa aqui, né. Acho que aqui tá meio ruim, eu vou pedir para a Mari colocar aqui, a Mari aqui edita os vídeos, colocar a capa aqui do lado do vídeo, que ele explica o que tem aqui na capa, né.
Então ele fala aqui primeiro que, por exemplo, você tem aqui, é um jogo de xadrez que tem na capa, e esse jogo de xadrez é a posição final do tabuleiro quando em 1997 o Deep Blue, que é o computador da IBM de inteligência artificial programado para jogar xadrez, ganhou do Garry Kasparov, que até então era o campeão mundial de xadrez do planeta, né? O Kasparov está aqui em cima do lado desse Global Edition. Logo embaixo do Kasparov tem um tabuleiro de Go, que esse tabuleiro de Go é um desafio que foi feito alguns anos atrás por uma empresa chamada AlphaGo. Ela criou uma IA que joga Go e com o objetivo de implementar determinadas técnicas de IA, se não me engano, Reinforcement Learning, né? E eles fizeram um desafio para o campeão mundial de Go, o Lee Sedol, é um sul-coreano, e a IA, o AlphaGo, conseguiu ganhar desse campeão mundial de Go, né? Sendo que, tipo, Go é um jogo muito mais difícil de você programar, de você criar uma IA do que o xadrez, né? Tipo, é milhares, né? Ordem de milhões de vezes mais difícil de você programar algo para jogar Go do que para jogar xadrez. E essa imagem que está aparecendo aqui é a posição 37 do jogo, que é uma posição, um movimento que o computador fez, que o AlphaGo fez, que os especialistas em jogo, né, os entendidos do jogo, os profissionais do jogo, não entenderam, riram, né, achavam que era um erro grosseiro, né? Mas nas jogadas mais pra frente, perceberam que aquele movimento bem inusitado que o AlphaGo fez foi o responsável por ele ganhar o jogo, né? Tem um documentário super legal na Netflix sobre o AlphaGo, super recomendo vocês procurarem, né? Ou acho que também tá no YouTube aqui também. Dá uma bugada aí, AlphaGo, vocês vão adorar esse documentário se vocês por acaso não viram ainda, né? Aí aqui do lado, nesse robozinho, é um robô da Boston Dynamics, que é uma empresa de robótica que faz muito uso de IA, computação visual, NLP, processamento de sons e por aí vai, para criar esses robôs fantásticos, né, que eu tenho certeza que vocês já viram vários vídeos aí por aí sobre esses robozinhos. Aqui embaixo do tabuleiro de Go a gente tem a figura de um carro, todos os sistemas de IA que ele tem ao redor dele para ele funcionar. Logo à direita do carro a gente tem Alan Turing, né, que é o pai da computação moderna, e à esquerda a gente tem a figura da Ada Lovelace, que é a primeira pessoa, uma mulher, né, a programar um software de computador. É a precursora daquele sistema de cartões perfurados que as pessoas mais antigas da área devem conhecer. Eu não cheguei a programar, né, em cartões perfurados, né, vi já em algumas bibliotecas como que era esse sistema, né, vi algumas descrições, já vi alguns vídeos no YouTube, acho bem legal entender, né, como em 20, 30, 40 anos a gente saiu de um sistema tão arcaico quanto aquele e hoje a gente tá falando aqui, né, gerando vídeo, gerando conteúdo para vocês aqui online, acho super legal. E a precursora disso daí foi a Ada Lovelace, essa personagem que tá aqui do lado, né. Aqui embaixo a gente tem também o rover da NASA, né, que também faz uso pra caramba de IA. Esse é um rover que está em Marte. E do lado aqui a gente tem o Sócrates, essa estátua aqui que é conhecida o pai da lógica, né, lá dos gregos antigos. E por fim, eu não sei se vai dar para ver muito bem na imagem que está aí com vocês, mas tem um código aqui atrás sombreado. E esse código é um código de um programa das Nações Unidas que foi criado também baseado em algoritmos de IA, para detectar explosões nucleares a partir de movimentos sísmicos, que é aqueles movimentos que se mexem, né? A terremoto, né? Qualquer coisa que você consegue captar no chão, ele tenta prever se isso é uma explosão nuclear ou não. Bom, pessoal, agora a prefácio era isso, né? Era só para trazer essa informação extra. Agora, de fato, eu vou começar a ler a sessão 1.1. Quando acabar, assim que acabar, eu já volto aqui para relatar para vocês como foi a sessão 1.1, o que tem na sessão 1.1. Beleza? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, tô aqui de volta. Acabei de ler o capítulo 1.1. Achei uma leitura bem interessante. É bem legal a escrita, uma escrita bem fluida. Espero que continue assim até nas partes mais técnicas. E basicamente essa primeira parte, né, 1.1, ele vai responder o que é a IA. Na versão dele, né, o que significa isso. Né? Mas antes da introdução ele fala algumas coisas interessantes, né, algumas reflexões legais de se fazer. A primeira frase do livro, da introdução, ele recorda, né, que nós nos chamamos Homo sapiens, né, como espécie, e justamente a gente dá a entonação ao sapiens, né, que é a inteligência, né, nós somos a espécie inteligência, que tem inteligência, que detém inteligência, né. E durante anos, milhares, né, de anos, a gente tentou entender, né, como a gente pensa, né. E ele fala que a IA é um campo que não só quer entender como o ser humano pensa, mas quer ir além, né? Quer criar esse pensamento de forma artificial. Achei bem reflexivo, bem tocante e profundo, né? Essa primeira definição, né? Eu nunca tinha parado para raciocinar isso, né? E ao longo do capítulo ele faz algumas elucubrações onde ele mostra a relação entre a IA e outras áreas.
principalmente sobre as ciências cognitivas, que falam sobre como a gente pensa, que eu sempre fui uma pessoa muito técnico, né? Então eu não conheci tanto a fundo fisiologia, não sou um profundo conhecedor de biologia, me falta conhecimento de biologia para entender com profundidade como funciona a cognição humana, o cérebro, mas ele deu uma introdução bem legal aqui. Então é uma parte que eu achei bem legal de começar a ler o livro, né? Começar a entender essa pergunta, né? O que é IA? E aqui logo no começo ele fala que ele tenta definir a inteligência como algo racional, né? E racional ele diz que simplesmente é fazer a coisa certa. Ele bota entre aspas porque essa definição de fazer a coisa certa, de fato, é muito abstrata, né? Muitas coisas podem ser a coisa certa, né? E para tentar explicar esse raciocínio dele, né, o que é a IA e o que seria agir racionalmente, né, ele vai separar o conceito de IA, né, os potenciais conceitos de IA, em duas dimensões. Uma que lida com a dimensão de racionalidade versus a questão de humanidade, ou seja, você racionalizar algo e você agir como um ser humano. Lembrando que agir como ser humano é algo abstrato, nas palavras do próprio autor, né? E a outra dimensão que ele vai separar é algo entre você agir e pensar. Então, nós temos duas dimensões, cada uma delas, vamos dizer, com duas variáveis. Então, se a gente fizer a combinação, tem 4 combinações possíveis, né? E aí ele vai dissecar cada uma dessas 4 ao longo dessa primeira sessão. A primeira que ele traz é aqui agir de maneira humana, né? E o que seria agir de maneira humana, né? Como é que eu defino o que é agir de maneira humana? E para responder essa pergunta, ele faz uma alusão ao teste de Turing. O teste de Turing é um teste criado realmente pelo Alan Turing, que a gente acabou de falar aqui, mostrou a foto dele aqui na capa, que é o considerado o pai da computação moderna. E o teste é bem simples, né? Ele diz que uma máquina, né, uma IA, ia passar no teste de Turing quando você consegue fazer uma pergunta, né, e obter uma resposta, e essa resposta, outro ser humano que não sabe se essa resposta veio de um ser humano ou de uma IA, quando esse ser humano consegue ser enganado, ou ele não sabe dizer, olha, essa resposta é autêntica ou não, eu digo que a minha máquina realmente passou no teste de Turing. E para isso acontecer, ele vai citar aqui algumas habilidades que o seu sistema de IA, que a IA tem que ter. Programação de linguagem natural, justamente para entender o que o ser humano está falando como um ser humano e não de maneira codificada, escrita ou algo que valha. Knowledge Representation, que seria como você estocar ou guardar esse tipo de conhecimento na memória do computador para depois ele fazer uma pergunta, né? Ou te responder, ou manter uma conversa eloquente como qualquer outro ser humano. Ele fala que também precisa de Automated Reasoning, que é automação de pensamento, né? Como é que você vai deixar o computador ou o sistema de maneira racional a ele entender o que o interlocutor dele está perguntando ou está fazendo e interagir com ele de maneira razoável, né? Se a pessoa deu bom dia, eu sei que ele quer me dar um bom dia, eu raciocinei, então vou dar bom dia para ele também. Vou cumprimentá-lo, ou se ele está me pedindo uma informação, eu vou dizer a informação, ou vou falar que eu não sei a informação. Esse processo de raciocínio também tem que estar dentro do seu sistema. E a última coisa que ele fala aqui, você também precisa de machine learning, que é você tem que aprender a partir de dados e extrapolar a partir desses dados. Como a gente vê na escola, né? A gente, quando é criança, a gente aprende a somar, e a gente não aprende a somar todas as somas possíveis e imagináveis. A gente aprende o processo de soma, o processo de multiplicação, as operações básicas, e a partir de um pequeno grupo de exemplos a gente consegue extrapolar isso para fora, né? A gente consegue fazer qualquer tipo de multiplicação de qualquer número, mesmo sendo números que a gente nunca viu na vida, né? Isso que ele quer dizer com machine learning. E ele fala que esse seria o teste original do Turing, e para você agir de maneira humana, você deveria passar, né, nesse teste de Turing, que seria a primeira definição, potencial de definição de IA. Só que ele fala que, de maneira moderna, ainda existem algumas adendos a esse teste de Turing, que dá nome, né, a uma coisa chamada teste total de Turing, que seria ainda a habilidade de computação visual e robótica, para o sistema conseguir enxergar as coisas e manipular as coisas também, né? Aí a gente está falando realmente algo próximo de inteligência artificial forte, que também já tem um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre a IA forte e a IA fraca, né? Então, no teste de Turing, a gente está falando que para a IA passar no teste, ela tem que ser uma IA forte, né? Só que ele fala que essa definição aqui não é uma definição muito legal de inteligência artificial, justamente porque ela não leva, muito embora do ponto de vista filosófico ela seja bem rica, ela não leva a algo prático, né? Você não consegue fazer algo prático com a IA, né? Mudar a vida das pessoas, né? Impactar a sociedade como isso, né? E ele até dá um exemplo bem legal, né?
No início do século XX, né, quando o ser humano, meados do século XIX, início do século XX, né, como o ser humano aprendeu a voar através de aviões, né, desenvolver a indústria aeronáutica, né, ela foi muito mais rica quando a indústria de aeronáutica parou de tentar imitar os pássaros, né, ou seja, criar asas para pular e voar, e começou a estudar aerodinâmica num túnel de vento, que é uma ferramenta de engenharia aeroespacial onde você simula comportamentos de objetos dentro de voos e por aí vai. E através desse conhecimento você conseguiu criar de fato uma máquina mais pesada que ar que consegue voar, né? O mesmo exemplo ele dá para IA. Ele fala, ao invés de você tentar criar um sistema que seja igual ao humano, vamos parar com isso e vamos fazer coisas de cunho mais prático, né? Não vamos tentar imitar o ser humano, né? E por isso que ele fala que não é uma boa definição de IA. A segunda dimensão, lembra que eu falei, é racional versus humano. A gente está vendo humano, né? E agora a gente está vendo a outra dimensão, que é agir versus pensar. A gente viu essa primeira, que é agir igual ao humano. Agora a gente está vendo que é pensar igual ao humano, né? E essa definição, ela fala que é uma abordagem cognitiva, que é tentar entender como o humano pensa e replicar. Só que isso tem diversas restrições, né? Justamente porque a primeira delas é instrumental. Como é que você estuda a cognição, né? A primeira é de uma maneira introspectiva. É eu, você, todo ser humano que está me assistindo aqui, é parar e tentar perceber, se auto-perceber como a gente pensa, como as nossas ideias vêm, como a nossa cognição humana funciona, certo? Que é praticamente impossível de replicar hoje em termos de sistema, em máquina, né? A outra abordagem é do ponto de vista de experimentos psicológicos. Você busca um grande número de pessoas e faz testes com essas pessoas, que é uma abordagem acadêmica, mas não nos ajuda nada do ponto de vista técnico, de criar, de replicar, né, uma IA. E o último ponto de vista é de escaneamento de imagens, né, através de imagens de cérebro, onde de fato você fazer uma ressonância magnética, algum exame que veja quais áreas do cérebro estão atuando, dado que você está com um estímulo que você está pensando, né? E como vocês podem imaginar, essas três maneiras de você estudar a cognição humana são bem viáveis de você aplicar do ponto de vista de inteligência artificial, né? E muito embora ele faz uma meia-culpa aqui, ele fala que as ciências cognitivas, elas têm uma simbiose muito grande com a inteligência artificial, né? Todas as descobertas que os cientistas que focam em entender a cognição humana têm, geralmente ela vai dar uma impactada na IA, né? E um caso que ele cita aqui recentemente é quando se descobriu que o cérebro, né, pensa, né, de maneira convolutiva, né, com imagens convolutivas. Né? Não vou explicar o que é convolução aqui, né? Mas para os mais adeptos à área, que já trabalham com imagens, por exemplo, né, isso deu vazão ou inspirou, né, as redes neurais convolucionais. Convolução é um processo que o nosso cérebro usa, né, que a fisiologia do nosso cérebro usa para processar imagens. E inspirado em como o cérebro humano faz isso, alguns cientistas e pesquisadores da área de IA criaram esse tipo de modelo. E o mais legal é que esse tipo de modelo, as redes neurais convolucionais e toda a computação visual como um todo, né, ela voltou a utilizar dessas técnicas e ajudar as próprias ciências cognitivas a desvendar mais um passo do nosso cérebro, né? Ele fala aqui que através dessas técnicas de IA, hoje em dia os cientistas que estudam cognição conseguiram criar máquinas que leem, por exemplo, pensamentos em situações bem específicas, onde, por exemplo, pacientes que estão com mobilidade reduzida, que não conseguem falar ou ter os estímulos, essa nova técnica consegue perceber as ondas elétricas do cérebro da pessoa e consegue entender que essa pessoa está se comunicando. Olha que coisa surreal, né? Não me entenda mal, eu não estou falando que a IA consegue ler o pensamento de ninguém, não é isso que eu estou falando, né? Em situações bem específicas, com equipamentos bem específicos, a gente consegue, entre aspas, entender o que a pessoa está falando, né? Através das ondas do pensamento da pessoa. Provavelmente eles devem ter mapeado alguns sinais elétricos, né, que o cérebro gera quando a pessoa está tentando se comunicar, e mesmo sem ela falar, ela gera esse estímulo no cérebro dela, e aí a inteligência artificial, a rede neural de convolução, ela consegue entender o que essa pessoa está falando. Não fui muito a fundo nesse exemplo, mas achei bem legal, né? Acho que eu vou pesquisar um pouco isso depois para ver em que pé tá isso, né? Mas, enfim, como ele quer responder o que é IA, de novo, essa abordagem de replicar o pensamento humano também não é uma boa abordagem para você definir a IA. Aí a gente vai para uma abordagem agora da outra dimensão, né? Que é a dimensão racional, só que pensar racionalmente, né? Lembra que a gente está falando pensar versus agir.
humanidade versus racionalidade. Agora a gente está falando da pensamento racional. Essa aqui ele fala que é mais fácil de definir, que basicamente é a lógica. É a lógica básica, aquela lógica socrática. E ele dá um exemplo até sobre uma introdução de aula de lógica, né? Por exemplo, ele fala, se Sócrates é um homem e todos os homens são mortais, logo eu posso concluir que Sócrates é mortal. E a lógica, ela funciona se as premissas estiverem corretas. Ou seja, se o Sócrates de fato é um homem, um humano, então eu posso concluir que ele é mortal por conta disso. E justamente por conta que eu preciso de premissas muito precisas e corretas, é que ele fala que a lógica também não é uma boa ideia para a gente introduzir o conceito de inteligência artificial. Ele até cita aqui que, por exemplo, um raciocínio probabilístico pode dar um jeito em certas partes, só que ele não é o suficiente para você criar um agente que toma decisões, né? E aí é que ele vai para o último caso, né, que é você agir racionalmente, que ele vai falar que aí sim, esse é o conceito de inteligência artificial que ele quer passar, né? Ele quer dizer que para ele, nesse livro, né, nesse conceito, agir racionalmente é algo que ele quer replicar e definir como inteligência artificial, né? E aqui ele fala que, por exemplo, todos os programas de computação, eles fazem alguma coisa de fato, né? Se você já programou qualquer 2 linhas de Python, qualquer Hello World, o seu programa tem um objetivo, nem que seja printar um texto na tela. O que diferencia um programa de IA de um programa qualquer, de um Hello World qualquer, por exemplo? É o fato de, num programa de IA, a IA ela conseguir perceber o ambiente que ela está, ela aprender, ela entender estímulos externos, se adaptar e aí tomar decisões. E não tá tudo pré-programado, bonitinho, dizendo o que ela tem que fazer em todos os casos. Isso para ele é replicar, né? É você agir naturalmente, né? E assim a gente vai atingir a IA, né? O conceito de IA ou inteligência artificial. E ele fala que essa ideia de você agir racionalmente ela é tão forte na literatura que ela foi adotada, né, de maneira muito espalhada, diversa pela literatura, que ela ganhou um nome específico que é você chamar ela de o modelo padrão. Então ele fala que ao longo do livro, toda vez que eu falar de modelo padrão, eu estou me referindo a uma IA ou um sistema de computação com inteligência artificial ou qualquer coisa que o valha, que faça, entre aspas, a coisa correta, né? Que raciocine como ser humano e tome a decisão correta. Então, para ele, o conceito de IA está relacionado a fazer coisas de maneira racional. E é legal que aqui essa seção 1.1 ela termina falando sobre um problema na IA moderna que chama problema de alinhamento de valor. E aí eu entendi lá no prefácio por que ele fala que hoje, nessa 4ª edição, por que você não dá mais um objetivo fechado para o seu sistema de IA fazer. O que acontece, né? Que eles perceberam, né? Que se você, por exemplo, não restringir o espaço de atuação da IA, é muito difícil você definir de fato o que é ótimo. Pensa, por exemplo, naquele programa de xadrez do Kasparov. Se a IA, por exemplo, ela pode atuar não só naquele ambiente de xadrez, mas em qualquer outro ambiente, e a gente passa o objetivo para ela, IA, seu objetivo é ganhar do Kasparov. A IA, provavelmente, ela poderia tentar chantagear o Kasparov, poderia tentar estimular a plateia a vaiar para atrapalhar o raciocínio dele, poderia buscar alguma informação na internet que é comprometedora com ele, chantagear ele, poderia buscar mais energia para ficar mais forte e aí, mais forte no sentido de processamento, né? E ter mais processamento e ficar mais inteligente. Então você tem que restringir os objetivos da IA para alinhar os objetivos da IA com os nossos. Esse é o problema de alinhamento de valor. Porque, de fato, né, ele quer que a IA siga os nossos objetivos. Só que, às vezes, nossos objetivos não são tão claros quanto ganhar um jogo ou não. Né? Essa discussão ficou muito em voga com a questão do carro autônomo. Beleza, o carro ele consegue dirigir sozinho, mas numa batida, ele vai preservar a vida que está dentro ou fora do carro? Qual que é o correto? Isso é um dilema ético fantástico, né? Em aberto, não se tem uma resposta para isso ainda. Mas é da essência desses problemas, ou da dificuldade de você entender o que é um objetivo, que ele criou, que ele propôs nesse problema de alinhamento de valor. Ele fala que o ideal hoje para um sistema de IA, para um programa de IA, é você não passar um objetivo cravado na pedra para a IA seguir. É você deixar que a IA busque os seus objetivos, que ela entenda o que ela tem que fazer. Que ela explore o ambiente e que ela fale, opa, isso é legal, isso não é legal. E o mais legal de tudo isso é que ao longo do livro ele vai explicar como se chegar nesse sistema, como criar esse sistema, quais são as principais técnicas que estão sendo criadas nesse sistema. Pessoal, eu não quero que o vídeo fique muito longo, por isso acho que eu vou cortar esse vídeo aqui na seção 1.1. Eu vou voltar na seção 1.2
Se por acaso a sessão 1.2 for um pouco mais curta, eu vou até outra sessão. A minha ideia é manter essa média de vídeo que vocês estão vendo aqui agora. É um projeto novo aqui no canal. Se você gostou e quer acompanhar comigo a literatura, o livro aqui, deixe nos comentários sugestões, dicas, o que você não entendeu, o que você quer explorar um pouco mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha e até a próxima. Tchau, tchau, gente!